tragédia do estudante sério no Brasil. Diário do Comércio, 12 de fevereiro de 2006. Toda semana recebo dezenas de cartas de estudantes que, em busca de alguma formação intelectual, encontraram nas universidades que frequentam apenas propaganda comunista rasteira, porca, subgenasiana. Não são, como em geral imaginam, vítimas de puras circunstâncias políticas imediatas. Gemem sob uma montanha de fatores adversos à inteligência humana que foram se acumulando no mundo, e não só no Brasil, ao longo das últimas décadas. Se a primeira metade do século XX trouxe um florescimento intelectual incomum, a segunda foi uma devastação geral como raramente se viu na história. A queda foi tão profunda que já não se pode medi-la. Num panorama inteiramente dominado por charlatães caricatos como Noam Chomsky, Richard Dawkins, Edward Said, S-A-I-D, Jacques Derrida e Julia Kristeva, a época em que floresceram quase que simultaneamente Edmund Russell, Karl Jaspers, Louis Lavelle, Alfred North Whitehead, Benedetto Croce, Jan Huizinga e Arnold Toynbee, e na literatura T.S. Eliot, W.B. Yeats, Ezra Pound, Thomas Mann, Franz Kafka, Jacob Wasserman, Robert Musil, Hermann Brock, Emito von Doderer já se tornou invisível e inalcançável a imaginação dos nossos contemporâneos. Invisível e inalcançável a imaginação dos nossos contemporâneos. Toda comparação é entre alguma coisa e alguma outra coisa. Não se pode comparar tudo com nada. Isso não quer dizer que as fontes do conhecimento tenham secado. Pensadores de grande envergadura, um Eric Voegelin, um Bernard Lonergan, um Xavier Zubiri, sobreviveram à debacle dos anos 1960 e continuaram atuantes, o primeiro até 1985, o segundo até 1984, o terceiro até 1983. Mas seus ensinamentos são ainda a posse exclusiva de círculos seletos. Não entram na corrente geral das ideias, nem poderiam entrar sem sujar-se, se transformassem em matéria de discussões idiotas como vem acontecendo, graças à ascensão política de alguns de seus discípulos, como o infeliz Léo Strauss. Pois a desgraça se deu justamente na corrente geral. O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe uma prodigiosa reorganização das bases sociais e econômicas da vida intelectual no mundo. Novas instituições, novas redes de comunicação, novos mecanismos de estocagem e distribuição das informações acadêmicas, novos públicos e, sobretudo, a ampliação inaudita do apoio estatal e privado à cultura e à formação dos grandes organismos internacionais como a ONU e a Unesco. Tudo isso veio junto com o descrédito do marxismo soviético e a profunda mutação interna da militância esquerdista internacional, a essa altura já plenamente imbuída das duas lições aprendidas da Escola de Frankfurt e de George Lukács, mas também, mais discretamente, de Martin Heidegger. A luta essencial não era propriamente contra o capitalismo, mas contra a civilização ocidental. 2. O agente principal do processo era a classe dos intelectuais. Nessas condições, o crescimento fabuloso dos meios de atuação veio junto com o esforço multilateral de apropriação desses meios por parte de grupos militantes, bem pouco interessados em compreender o mundo, mas totalmente devotados a transformá-lo. A redução drástica da atividade intelectual ao ativismo político foi a consequência desejada e planejada dessa operação, realizada em escala mundial a partir dos anos 1960. Não que o fenômeno fosse totalmente desconhecido antes disso. Um vasto ensaio geral já vinha sendo realizado nos Estados Unidos desde a década de 30, pelo menos, através das grandes fundações não lucrativas que descobriram seu poder de orientar e manipular a seu bel prazer a atividade intelectual, científica e educacional mediante a simples seleção ideologicamente orientada dos destinatários de suas verbas bilionárias. Em 1954, uma comissão de investigadores do Congresso americano já havia descoberto que fundações como Rockefeller, Carnegie e Ford exerciam controle indevido sobre as universidades, as instituições de pesquisa e a cultura em geral, orientando-as num sentido francamente anti-americano, anticristão e até anticapitalista. Não me perguntem pela milésima vez com que interesse os grandes capitalistas podem agir contra o capitalismo. A explicação está resumida em meu site. Inevitavelmente, a influência exercida por essas organizações não consistiu só em introduzir uma determinada cor política na produção cultural, mas em alterá-la e corrompê-la até as raízes, subordinando aos objetivos políticos e publicitários visados todas as exigências de honestidade, veracidade e rigor. Sem essa interferência, fraudes cabeludas como o relatório Kinsey ou a pseudo-antropologia de Margaret Mead jamais teriam conseguido impor-se ao meio acadêmico e à mídia cultural como produtos respeitáveis de uma atividade científica normal. A comissão foi alvo de ataques virulentos de toda a grande mídia, e o seu trabalho acabou por ser esquecido, mas ainda é uma das melhores fontes de consulta sobre a instrumentalização política da cultura. Na verdade, sem ele não se pode compreender nada do que se passou em seguida, pois o que se passou foi que o experimento tentado em escala americana foi ampliado para o mundo todo, a apropriação dos meios de ação cultural pelas organizações militantes e o sacrifício integral da inteligência humana no altar da vontade de poder simplesmente se globalizaram.
Recursos incalculavelmente vastos, que poderiam ter sido utilizados para o progresso do conhecimento e a melhoria da condição de vida da espécie humana, foram assim desperdiçados para sustentar a guerra geral da estupidez militante contra a civilização ocidental que havia gerado esses mesmos recursos. Embora esse processo seja de alcance mundial, é claro que o seu peso se fez sentir mais densamente em países novos do terceiro mundo, onde as criações das épocas anteriores não tinham sido assimiladas com muita profundidade e as raízes da civilização podiam ser mais facilmente cortadas. No Brasil da década de 60 em diante, os progressos de barbárie foram talvez mais rápidos do que em qualquer outro lugar, destruindo com espantosa facilidade as sementes de cultura que, embora frágeis, vinham dando alguns frutos promissores. A comparação impossível entre as duas épocas que mencionei acima é ainda mais impossível no caso brasileiro. Na década de 1950, tínhamos vivos e atuantes Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Álvaro Lins, Augusto Meyer, Otto Maria Carpor, Mário Ferreira dos Santos, Vicente Ferreira da Silva, Herberto Salles, Cornélio Pena, Gustavo Corsão, Nelson Rodrigues, Lúcio Cardoso, Heitor Villa-Lobos, Augusto Frederico Schmidt. A lista não acaba mais. Hoje, quem representa na mídia a imagem da cultura brasileira? Paulo Coelho, Luiz Fernando Veríssimo, Gilberto Gil, Arnaldo Jabor, Emir Sader, Frei Beto e Leonardo Boff. Perto desses, Chomsky é Aristóteles. É o grau mais alto pelo qual se medem. Chamar isso de crise ou mesmo de decadência de um otimismo delirante. A cultura brasileira tornou-se a caricatura de uma palhaçada. É uma coisa oca, besta, disforme, doente, incalculavelmente irrisória. A inteligência, ao contrário do dinheiro, da saúde, tem essa peculiaridade. Quanto mais você a perde, menos dá pela falta dela. O homem inteligente, afeito a estudos pesados, logo acha que emburreceu quando cansado, nervoso ou mal dormido, sente dificuldade em compreender algo. Aquele que nunca entendeu grande coisa se acha perfeitamente normal quando entende menos ainda, pois esqueceu o pouco que entendia e já não tem como comparar. Uma das coisas que me deliciam, que me leva ao êxtase quando contemplo o Brasil de hoje, é o ar de seriedade com que as pessoas discutem e pretendem sanar os males econômicos, políticos e administrativos do Brasil, sem ligar a mínima para a destruição da cultura, como se a inteligência prática subsistisse incólume ao emburrecimento geral, como se a inteligência fosse um adorno a ser acrescentado ao sucesso depois de resolvidos todos os problemas, ou como se a inépcia absoluta não fosse de maneira alguma um obstáculo à conquista da felicidade geral. A prova mais evidente da insensibilidade torpe é o sujeito já nem sentir saudade da consciência que teve um dia. Mas não, a inteligência nacional não acabou no dia em que os nossos estudantes tiraram o último lugar numa avaliação entre alunos do curso secundário de 32 países. Acabou logo em seguida quando o ministro da Educação disse que o resultado poderia ter sido pior. Será que existe um lugar pior do que o último lugar? No sentido mais profundo do que o ministro imaginava, poderia mesmo. Na eleição seguinte, o país colocou na presidência um carreiriça enriquecido, de terno Armani e unhas polidas, que por orgulhar-se de jamais ler livros, foi proclamado um símbolo da autenticidade popular. A imagem era falsa, grotesca e insultuosa, mas ninguém percebeu. Se existe um grau abaixo do grotesco, porém, ele foi atingido logo em seguida quando o escritor Raimundo Fauro, quando o mais bobo, mais celebrado nas esquerdas como inteligência luminosa, sugeriu um nome do então presidenciável para ocupar uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Perto disso, tirar o último lugar no teste chegava a ser meritório. Se o desespero dos estudantes que me escrevem viesse só da situação política, haveria esperança de saná-lo por meio da ação política. Mas a ação política é um subproduto da cultura, e no estado em que as coisas estão, nenhuma ação política inteligente, ao menos em escala federal, é previsível nas próximas 2 ou 3 gerações. Nas próximas eleições, por exemplo, o país terá de optar novamente entre PT e PSDB, isto é, os dois filhotes monstruosos gerados no vento da USP, a mãe da esterilidade nacional, ou como bem a sintetizou o poeta Bruno Tolentino, a P que não pariu. Sim, a política brasileira virou uma imensa assembleia de estudantes da USP, com o Partido Comunista de um lado, a Ação Popular de outro, num torneio de arrogância, presunção, hipocrisia, sadismo mental, mendacidade ilimitada e estupidez sem fim. A USP levou meio século para chegar ao poder e ainda não parou de gerar pseudo-intelectuais ambiciosos, ávidos de mandar, sedentos de ministérios. Sua obra de destruição está longe de haver se completado. Da política nada de bom se pode esperar num prazo humanamente insuportável. Uma ação cultural de grande escala, a fundação de uma autêntica instituição de ensino superior para contrabalançar a desgraça uspiana, também não é nada provável, dada a omissão das chamadas elites, sempre de rabo entre as pernas, oscilando entre lamber mais um pouco os pés da canalha petista ou apegar-se ao primeiro Zé Serra que apareça. Ao estudante que consiga ainda vislumbrar o que é a vida intelectual e faça dela o objetivo da sua existência, restam 2 caminhos. O exílio, que pode levar ao lugar errado, a miséria brasileira nasce em Paris, e o isolamento, que pode levar os mais fracos a um desespero ainda mais profundo do que aquele em que se encontram. A única solução viável que enxerga é a formação de pequenos grupos solitários firmemente decididos a obter uma formação intelectual sólida, de início sem nenhum reconhecimento oficial ou acadêmico, mas forçando mais tarde a obtenção desse reconhecimento mediante prova de superioridade acachapante.
Já não leciono no Brasil, mas a experiência mostrou que muito aluno meu com alguns anos de aulas e bastante estudo em casa já está pronto para dar de 10 a 0, não digo em alunos, mas em professores da USP do calibrinho de Demérito Magnoli e Emir Sader, o que, bem feitas as contas, é até luta desigual e até covardia. O processo é trabalhoso, mas também é simples. Cumprir as tarefas tradicionais do estudo acadêmico, dominar o trivium, aprender a escrever lendo e imitando os clássicos de 3 idiomas pelo menos, estudar muito Aristóteles, muito Platão, muito Tomás de Aquino, muito Leibniz, Schelling e Husserl, absorver o quanto possível o legado da Universidade Alemã e Austríaca da primeira metade do século XX, conhecer muito bem a história comparada de 2 ou 3 civilizações, absorver os clássicos da teologia e da mística de pelo menos 3 religiões, e então, só então, ler Marx, Nietzsche, Foucault. Se depois desse regime você ainda se impressionar com esses 3, é porque é burro mesmo e eu não posso fazer nada por você. Mas o ambiente universitário brasileiro de hoje é tão baixo, tão torpe, que só de a gente apresentar essa lista, o mínimo requerido para uma formação séria de filósofo ou erudito, o pessoal já regala os olhos de susto. Na verdade, o estudante brasileiro não lê nada, só resumo e orelha, além de Emir Sader e da dupla Beto e Boff, que não vale o resumo de uma orelha. É tudo farsa, chanchada, pose. Não há quem não saiba disso e não há quem não acabe se acomodando a essa situação como se fosse natural e inevitável. A abjeção intelectual deste país é sem fim.